né? Hoje a gente tem um desafio enorme, como eu falei, né? Ética e segurança dos dados. E aí a gente vem com chat GPT, inteligência artificial, metaverso, né? Então, cada dia a gente acorda desatualizado. E eu me pergunto muito sobre o chat GPT, né? Ética, segurança, LGPD, como é que você vê isso, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem dois pontos. O primeiro é sobre inteligência artificial. Inteligência Uhum. artificial, ela nada mais é do que o reconhecimento de padrões e a aplicação desses padrões de forma prática. O chat GPT, ele traz isso de forma generativa, que a gente consegue entender e se comunicar com ele em linguagem natural, ou seja, com a linguagem humana. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos o ganho do poder do invasor. Por quê? Porque com inteligência artificial, esse invasor, ele que antes tinha que fazer uma série de testes, tinha que fazer uma série de análises para identificar vulnerabilidades, para identificar brechas e entrar em sistemas, agora ele consegue, através de inserir informações, e muitas vezes até cenários automatizados, onde ele pega Sim, um, sim. onde ele pega um exemplo do que seria uma empresa, e fica rodando todo tipo de teste, inclusive testes automatizados, até o momento que ele Uma consegue brecha. encontrar, ele pega o retorno disso da inteligência artificial, e ali já vem muito mais facilitado para ele. Então, isso diminui o tempo dele para identificar uma exploração. Em contrapartida, a inteligência artificial também nos apoia na parte de segurança. Diria que até mais, pois a grande maioria das principais ferramentas de segurança hoje possuem inteligência artificial, onde elas vão identificar os padrões de uso dinamicamente de cada usuário, de cada computador, de cada local, e esse padrão vai servir para que se identifique um ataque, mesmo que esse ataque não seja um ataque já conhecido. Porque antigamente era o seguinte, acontecia um ataque, sei lá, alguém entrou pela porta dos fundos da sua casa. Então, já sabendo disso, o que as empresas de segurança faziam? Elas colocavam uma tranca na sua porta do fundo. Só que, veja, alguém foi atacado para que isso acontecesse. Uhum. Hoje em dia é um pouco mais proativo. Por quê? Porque essas ferramentas de segurança elas vão identificar que não é comum alguém entrar pela porta dos fundos da sua casa às 3 horas da manhã. Então, ele vai simplesmente impedir ou atrasar esse acesso, essa entrada desta pessoa na sua casa às 3 horas da manhã, até que você confirme. Mas aí eu acho bem legal isso, porque com a inteligência artificial esse modelo vai aprendendo, né? O Isso, tempo todo ele está ali em treinamento, então ele vai se aperfeiçoando em que porta, né, poderia entrar, né? E que exato. horário poderia entrar. Então, da mesma forma que você tem o invasor que está aprendendo mais sobre como abrir aquela fechadura para entrar na sua casa, você tem a inteligência artificial que está olhando o movimento da sua casa e falando, opa, não devia ter alguém abrindo aquela porta. Muito Então, legal. essa é a primeira É, parte do chat GPT. aham. A segunda parte é o potencial que ele tem em principalmente evidenciar itens como vazamento de informações, porque o chat GPT ele é alimentado através da internet com informações públicas, e essas informações públicas, algumas vezes, vêm de bases que foram vazadas, por exemplo. Então, ele pode, acidentalmente, inclusive, expor informações vazadas durante as respostas que ele vai gerando, porque faz É, parte da base de conhecimento dele. tem Assim, uma coisa interessante, né, do que você está falando. Eu sou CEO de uma empresa de tecnologia, né, a Lumine,
E a gente tem um cliente que a gente está trabalhando ele, o chatbot com chat GPT. E aí, as pessoas de segurança, tanto nossas como dele, chegamos à conclusão que a gente vai começar só pelo FAQ. Né? É exatamente essa situação que você está colocando aí, e aí nesse grupo aqui devem ter mulheres empreendedoras, executivas, que devem se bater com isso todos os dias também, né? Porque se tem um bot no chat GPT, pô, é muito legal, no chatbot é fantástico, mas quando você coloca a dose de chat GPT junto, como é que fica isso, né? O LGPD, segurança e tudo mais, né? Por isso, inclusive, assim, muitas empresas, elas que vendem chatbot, elas vendem mais do que apenas a capacidade generativa de textos, como se fosse um humano, e sim uma certa curadoria para ter certeza que aquelas respostas não vão expor tanto informações, como eu disse há pouco, mas às vezes até vulnerabilidades, porque como você comentou, se a gente tem um chatbot que está com informações da nossa empresa, que nós colocamos ali dentro, por um acaso, uma pessoa mal intencionada, ou às vezes simplesmente em uma interação, o chatbot respondeu sobre alguma falha de processo, não identificando que seja essa falha, a pessoa pode identificar aquilo e falar, opa, eu posso explorar isso daqui, ou eu posso usar como um item de engenharia social, que é eu diria, o principal vilão dessa história toda com o chat GPT, porque engenharia social, para todo mundo entender, é a arte de te convencer a me dar o que eu quero. Então, conversando com você, de repente, eu consigo informações, ou até mesmo diretamente uma senha, um acesso, eu me passo por alguma pessoa de confiança e ganho um lugar junto a você. Isso é engenharia social. E essa engenharia social, ela se tornou muito mais facilitada com o chat GPT, porque mesmo pessoas que não têm uma certa aptidão para essa engenharia social, porque depende, né, dessa capacidade do tete-a-tete, de conversar, de falar bem, de ser uma pessoa mais extrovertida, mas com o chat GPT, através de jogando ali dentro as interações que ela está tendo com o alvo dela, ela consegue formas mais agradáveis, formas mais persuasivas de conseguir aquela informação e, infelizmente, gerar uma atividade que não seja legítima, né? Gerar um ataque. A forma mais eficaz de realizar um ataque é de engenharia social. Desde um e-mail, desde uma conversa, enfim, é a forma mais eficaz e o ChatGPT, ele potencializou isso. Exato, eu tenho lido bastante sobre esse assunto aí, e realmente, como tudo, né, tem que ter o bom senso, começa por aí, né? Tem que ter o bom senso comum, o bom senso, mas a gente tem que ter muito cuidado, estar sempre resguardado, né? Sim. Então, a minha segunda pergunta, você acho que você já respondeu, mas a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, é geralmente por onde começa esse ataque, né? Qual é o meio de entrada nas companhias, porque a gente está falando de empresas, né? Nas companhias que mais tenha o condutor desses ataques, né? Em janeiro, a gente teve aí aqui no Brasil, entre dezembro e janeiro, não me lembro bem a data, a gente teve um ataque aí simultâneo, né? Foi uma loucura para a minha empresa, lá na empresa, para a gente reaver, né, todos esses dados, e sequestro de um lado, sequestro do outro, de onde você volta, como volta. E aí, no ápice, a Microsoft também teve um problema de segurança. Então, parece que é uma bola de neve, né? Na hora que entra ali um boliche, entra ali já vai Sim, de fato,
existem muitas formas de se atacar uma empresa, e tudo depende da motivação para Hum, como vai ser feito esse ataque. Tem empresa que a motivação do atacante vai ser monetário. Então, desde de um grande varejista internacional, quanto a padaria da esquina, o atacante pode querer dinheiro. E aí, claro, dependendo da empresa, vem os seus, o tamanho da cifra. Algumas outras vezes, principalmente quando a gente fala de governo, tem razões ideológicas, né? É o chamado hacktivismo. Então, são hackers que eles não estão realizando aquele, que é um ato criminoso, né? Eles não estão realizando aquele ataque por motivações financeiras, eles não querem dinheiro, eles querem simplesmente protestar, e muitas vezes esse protesto vem na forma de indisponibilizar os sistemas. Por isso, o que geralmente é notório na mídia são ataques referente a hacktivismo, que são aqueles ataques de negação de serviço, ou seja, eu vou encher de tanta solicitação aquela empresa, aquele serviço, e ela vai cair, ela não vai conseguir responder, né? Seria hum, a mesma coisa que nós estamos com 54 participantes, seria a mesma coisa que todas vocês falassem comigo ao mesmo tempo, eu não conseguiria responder a todas. Então, desta forma, também funcionam os serviços online que nós estamos acostumados, e hackers têm grupos hackers têm essa metodologia de tirar esses serviços do ar. Só que quando a gente fala, principalmente na parte monetária, algo que se tornou muito comum são aqueles ataques que eles sequestram as suas informações, é isso. tomam para si, que é o chamado ransomware, eles criptografam, ou seja, você não consegue abrir aquilo mais, e para que você tenha acesso às suas informações de novo, é necessário pagar uma fiança, um resgate, para que eles liberem aquela chave. Tem um interessante aí, é o seguinte, teve casos, né, que você paga e ele não te devolve, ainda tem isso. Sim, sim. Ou eu teve um caso interessante que eles devolveram a base de dados principal um pouco criptografada, com mensagenzinhas no meio, tipo um coringa, sabe? Negócio Sim. assim, cara, eles gastam tempo, viu? É uma Sim, mente assim que eu vou te dizer. tem casos, assim, ó, tem ataques que demoram anos para se concluírem, porque tem todo um processo, né? Desde aquele e-mailzinho que a gente fala assim, ó, não clica nos links dos e-mails. Pois é, então, aquele e-mailzinho que é chamado de phishing, que seria pescaria, né? Justamente para tentar fisgar aquela pessoa. Aliás, na verdade, começa na engenharia social, porque eu vou É, identificar uma pessoa de poder, uma pessoa de controle ali seu dentro, ponto focal, né? o meu ponto focal, o meu alvo. Aí eu vou começar a estudar essa pessoa, eu vou entender do que ela gosta, quais são as suas predileções. Muito disso estará escancarado na rede social. As pessoas me perguntam por que eu não tenho rede social. É, estará escancarado ali o seu estilo de vida, o que você gosta. Aí ela vai se aproveitar disso e vai mandar um e-mailzinho. Aliás, assim, conseguir informações sobre nós, sobre qualquer pessoa, é relativamente fácil na internet. Tem sites que, pagando R$ 30, você tem informação de quase tudo da vida de uma pessoa. O seu endereço, nome, RG, tipo sanguíneo, dentre tantas outras informações. Então, essa pessoa faz esse dever de casa, e aí ela pode ou mandar, como eu falei, ela manda aquele phishing, aquele e-mail, né, para que a pessoa clique ali, ele vai descarregar um malware que vai tentar tomar acesso ao computador, ou ela vai conversando com aquela pessoa para identificar gostos, itens que a pessoa pode ter colocado naquelas perguntinhas de segurança, sabe, de recuperação de senhas. Sim, sei bem. E aí a pessoa vai conversando ali, consegue pegar aquela informação e vai tentar recuperar a senha, consegue
controle sobre aquela credencial, muitas vezes para e-mail, e então, bem, ela começa a fazer muitas coisas, e muito disso ela faz sem que a pessoa saiba, ou fique sabendo a posteriori, né? Então, assim, ele continua fazendo, realizando, e está lá quietinho, vai pegando as informações que precisa, e aí, quando ele já está satisfeito com o que ele conseguiu, aí sim vem o momento de falar, olha, te ataquei, você está sem os seus dados, para você conseguir isso de volta, vai ter que pagar um resgate, e muitas vezes acontece de você paga o resgate e não consegue a informação de volta, ou ele expõe as suas informações na internet, o que é até pior do que você perder, muitas vezes é você, porque dependendo do tipo de resiliência que você tem na sua rede, você consegue recuperar aquilo de alguma forma, por mais que tenha algum tipo de impacto, mas você recupera. Mas quando ele expõe, muitas vezes com segredos industriais, isso fragiliza muito a marca, fragiliza muito o seu negócio e fortalece a sua concorrência. Então, muitas vezes se paga não pela informação em si, e sim para manter o seu negócio fora dos holofotes. Que, aliás, Sim, sim. é algo que deve ser pontuado, que assim, quando você é atacado, o correto seria que você notificasse. Existe, para cada país, existe um órgão responsável para a notificação oficial desses ataques. Infelizmente, muitas vezes não são realizadas as notificações oficiais. Então, se a gente pega as estimativas, vamos pegar aqui para o Brasil, por exemplo, estimativas do que o órgão oficial, que é o NIC-BR, tem de quantidade de ataques para alguns milhares de ataques, contra empresas de segurança que identificam as tentativas, e aí fala-se de bilhões de tentativas de ataques e milhões de ataques realizados com sucesso, a gente vê que essa discrepância é muito grande, porque Assim, essa na cultura. verdade, assim, né, as empresas não querem se expor, sua imagem, seu nome, né? E aí, por quê? Porque você torna frágil os seus clientes também, a sua relação com os seus clientes, né? Sim. Então, é terrível, terrível. É que essa comunicação oficial ela não é exposta, né? O órgão oficial ele não expõe isso, mas as empresas não querem comunicar, infelizmente. Muitas até por questões de compliance para não ser afetado. Por exemplo, se você está abaixo de SOX e você tem um incidente de segurança de maior Sim, criticidade, existe certas penalidades, certas sim, 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 ações que sim. devem ser realizadas para que isso não aconteça, e isso pode impactar muito a operação de uma empresa, É, principalmente porque ela principalmente na área financeira, né? Principalmente na área Exatamente. financeira. Quando você está falando de só que você está falando muito da área financeira. Sim, sim, Então, é danado, viu? Eu não sei. Sabe, o lado frágil, né? Sempre é mais penalizado, é incrível. É sim. terrível isso, né? Ô, Leonardo, eu separei uma outra pergunta para você aqui. Qual é o estágio que o Brasil se encontra, né? Assim, você deve ter algum ranking aí. O Brasil é que, assim, rankings de segurança da informação, eles são relativos ao que se quer estudar. Eu posso te falar desde do Brasil ser um dos países mais bem capacitados para proteção nacional, porque hoje as Forças Armadas entendem que nós temos já 4 ambientes para ser protegidos, né? Nós temos o terrestre pelo Exército, o marítimo pela Marinha, o aéreo pela Aeronáutica e o cibernético, né? Então nós temos uma força militar Sim, preparada para garantir a infraestrutura brasileira e os seus serviços básicos. Então, não é qualquer hacker que pensa que vai atacar um serviço básico brasileiro que vai ser facilmente sucedido, porque não é assim que funciona. Nós temos um dos melhores exércitos digitais do mundo.
Inclusive, nós somos referências na simulação. Olha que legal, eu não sabia. Sim, sim. Nós somos referência na simulação e treinamento desse tipo de profissional. Muito legal, cara. Então, é algo, um dos melhores simuladores foi desenvolvido no Brasil. Muito legal. Eu peguei uma reportagem aqui exatamente sobre esse assunto, né? A força do NotPetya. O NotPetya é considerado o ataque cibernético que mais prejuízos financeiros causou na história. A autoria foi ligada pelas autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa a um grupo de hackers militares russos. Olha que loucura, né? Então, vem muito a casar com essa questão da defesa cibernética, né? Porque o maior medo da guerra da Ucrânia e Rússia é o ataque cibernético. Sim. Assim, o NotPetya, ele foi de 2017 até hoje, existem variáveis, né, das vulnerabilidades que ele explorava. E algo interessante é que, assim, o Brasil, ele é mediano, falando corporativamente, ele é mediano na sua capacidade de proteção. As nossas grandes empresas estão bem equipadas para se proteger, possuem um bom nível de maturidade em segurança da informação, mas ainda precisam melhorar bastante. Sim. Infelizmente, o que leva o nosso ranking um pouco para baixo é as pequenas e médias empresas, porque essas tendem a ter um investimento muito pequeno ou nulo. E quando eu falo do investimento, não é só o monetário, é o intelectual mesmo, é o treinamento, é a conscientização As políticas, né? De política. Então, segurança serem seguidas. algo que tende a melhorar muito isso é a LGPD. Né? Eu Sim, 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 trabalho sim, com sim. privacidade já há 15 anos, acompanhei todo o processo da LGPD e assim, ela ajudou a trazer e a forçar muitos itens de segurança que não estavam no radar das empresas, porque esses itens de segurança são necessários para garantir a privacidade dos dados. Sim, sim, sim. É isso, amigo. Eu, gente, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque é muito curioso, eu acho que é um tema novo para todas nós aqui, sobre a ethical hacker. O que é isso, né? Ethical hacker é alguém que tem os mesmos conhecimentos de um hacker, lembrando que existem vários tipos de hacker, porque existem vários tipos de sistemas e vários tipos de ataque, mas no frigir dos ovos é alguém que estuda, igual um hacker estuda, mas para ter a capacidade de conhecer como é feito o ataque para se proteger. Então, o hacker ético é aquele que sabe o que vai ser feito, inclusive algumas vezes até faz a simulação disso nas empresas para saber se elas estão vulneráveis, se elas seriam atacadas ou se fossem atacadas, esse ataque seria bem sucedido ou não. O nome disso é pen test. E esse ethical hacker, ele faz isso, só que sem os malefícios de um ataque verdadeiro. Ele não vai explorar aquelas vulnerabilidades, ele não vai corromper aqueles dados, publicar aqueles dados e tudo mais. Então, é o outro lado da moeda. É aquele que tem Entendi. conhecimento para a segurança. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma empresa, né? E eu contrato você, vamos dizer, e não falo para ninguém, né? E a partir daí você vai fazendo tentativas de invasões. E aí Sim, você vê como é que eu me defendo, né? Eu, enquanto empresa, me defendo. sim, sim. Tem várias Legal. modalidades, mas sim, existe justamente a modalidade para, inclusive, engenharia social, para você ver como que as pessoas se comportam, desde da pessoa que está limpando a fachada da empresa, quanto ao executivo, como que elas vão reagir a certas incursões que podem... Estímulos, né? Às vezes, isso já aconteceu comigo durante um trabalho, eu estava muito bem vestido, tal,
e simplesmente fui passar diretamente pela catraca, sabia o nome do presidente da empresa, aí na hora que eu fui passar, a catraca me barrou, a pessoa falou, mas precisa, eu falei, ó, o fulano está me esperando agora, já era para eu ter subido, libera, por favor, a pessoa me liberou. A pessoa nunca me viu na vida, e eu entrei Acontece direto. na empresa sem nenhum tipo de controle. Então, Entendi. para tudo, existe essas verificações. É um tema, assim, realmente muito interessante, né? Porque o problema, assim, o que acontece? As médias e pequenas empresas, que sofrem do mesmo jeito que as grandes, cada uma nas suas proporções, né? Ou, infelizmente, tem ferramentas frias e de segurança interessantes, né? Mas as pagas ainda são caras, né? A gente está na hora de democratizar, né? Mais as ferramentas de segurança para a população como um todo, né? Eu tenho conversado bastante aí, hoje a Lumine é distribuidora de um software de segurança dos Estados Unidos, mas a chão de fábrica deles é aqui, e a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Porque, poxa, você tem vontade de ajudar as médias e pequenas, mas você tem uma limitação de custo, né? Sim, sim. Ainda mais no cenário nacional, Uhum. onde, às vezes, aquela dezena de milhares de reais, que para uma grande empresa é algo completamente comum, mas para uma pequena empresa vai afetar o orçamento deles, e aí eles vão ter que priorizar entre um item da sua produção ou comprar uma ferramenta de segurança. Então, É. sim, de fato, e o problema geralmente é atrelado com as ferramentas gratuitas, que muitas são excelentes, mas o problema é que a grande maioria das vezes demanda um certo conhecimento, e aí esse Sim, capital intelectual interno pode sair mais caro que a ferramenta. exato, exato. Então, é difícil. É uma equação que é difícil de você fechar, né, o resultado. Mas eu acho que, como toda tecnologia, como tudo em tecnologia, ao passar dos anos, né, E tende a baratear, não a, tem a, jeito. o que eu vejo de melhor cenário hoje é a segurança como serviço. Então, você não Sim, compra mais o produto A ou o produto sim. B para te ajudar. Vem uma empresa que conhece de segurança como um todo, então você não precisa ter esse Uhum. capital, e consegue te ofertar tudo aquilo que você precisa, ou até onde você consegue, de uma forma relativamente simples e que vai caber no seu bolso, porque aquilo se torna um serviço, é mensalizado. Não é mais um produto, É, não tem mais aquele ônus da renovação, de equipe interna e tudo mais. Tudo isso você joga para fora e fala assim, ó, então tá aqui, eu vou pagar essa conta mensal e vocês estão garantindo esses descontos de segurança para mim. é uma tendência muito forte, né? Muito Estamos forte. aí. Estamos no nosso tempo, né? A gente vai abrir aí para 4 perguntas. Quem tem, podemos abrir aqui o microfone para as perguntas. Sim, seria interessante que levantassem as Pe- mãozinhas, né? Quem tem o interesse de fazer a pergunta. Isso. E, Fernanda, nós temos algumas perguntas também no chat, não é? Boa. Uhum. Deixa eu pescar aqui as perguntas do chat. Enquanto isso, gente, vão levantando a mão, porque a gente vai fazer 3, 4 perguntinhas, ok? Da Rafaela. Leonardo, existe alguma recomendação especial para quem usa as redes sociais para divulgar os seus produtos e serviços? Questões que temos que ter em atenção no dia a dia? Sim, vamos lá. A rede social, ela é um advento incrível. Ela deve ser usada, só que da maneira correta. Divulgar seus produtos em rede social, maravilhoso. Seus serviços, maravilhoso. O problema não é a divulgação dos seus produtos e serviços. O problema é quando você expõe informações suas, quando você expõe algo da sua personalidade que vai permitir fazer
um mapeamento seu. Com esse mapeamento, a pessoa vai entender como você pensa. Algumas vezes ela consegue deduzir qual é a sua senha, para você ter ideia de como funciona isso, apenas com aquelas informações que estão na rede social. Ok. E aí a Marília continua, acho que a pergunta anterior, como democratizar esse acesso? O acesso à rede social, ele é democrático, né? Qualquer pessoa pode ter uma rede social hoje, qualquer pessoa consegue fazer a sua divulgação. O que eu acho que é necessário é maior conscientização, é maior alfabetização digital, para que as pessoas saibam o quanto elas estão expostas e se expondo. É engraçado que a grande maioria das redes sociais, para não falar todas, elas têm, não vou falar alguns, elas têm muitos itens de divulgação dessa conscientização digital sobre segurança, só que geralmente não são consumidos. Uhum. Ok. Obrigada, Leonardo. Pessoal, Tem uma outra alguém perguntinha mais? também aqui, da Lília. A Lília perguntou, no Brasil, qual é o nome do órgão oficial de denúncia de cyberataques? E eu acho que você pode falar tanto do Brasil, enfim, alguns exemplos na Europa, como Portugal, enfim. Acho interessante porque temos muitos portugueses também aqui, né, na nossa reunião. Vamos lá. No Brasil, é o cert.br. CERT.br. É só digitar isso no browser, você cai diretamente ali na página do CERT. Inclusive, lá tem muitas cartilhas muito fáceis, pequenininhas, rápidas, de conscientização digital, de dicas de segurança. O material do CERT é fantástico. Inclusive, para crianças, eu digo isso porque eu tenho 3 meninas, e eu apresentei o material do CERT para as minhas meninas, como Que parte legal. da educação digital que eu faço com elas. É engraçado que elas falam assim, mas as minhas amiguinhas têm rede social. Eu falo, então, vamos aqui, ó. Eu mostro para elas que a rede social é a partir dos 13, a minha tem 12 agora, é a partir dos 13. Aí no 13 vai ser 14, né? Aí, não, está escrito rede social, com menos de 13 anos não poderia se registrar. Eu sei. Aí ela fala assim, então ano que vem eu falei, se você estiver madura o suficiente, sim, porque lá você está muito exposta, então tem que haver esse entendimento. Para outros países, de cabeça agora, eu não tenho, eu tenho uma listagem, só que eu não preparei ela para esse evento especificamente, mas eu posso levantar, eu posso compartilhar, basta me dizer quais países vocês gostariam que eu pego isso e Sim, passo para vocês. muito Ok. bom. Antes da gente passar para a Karen, que levantou a mão, deixa eu só complementar aqui a pergunta da Marília. Ela disse que a minha pergunta sobre a democratização foi direcionada à questão Entendi. de acesso à segurança por parte das microempresas. Entendi. Como eu comentei, existem muitas ferramentas gratuitas para utilização. Só que depende, não é que dependa de um conhecimento técnico avançado, mas depende de investimento de tempo para você ler sobre aquilo, entender como funciona, entender até onde vai a parte gratuita, até onde ou depois se eu tenho que pagar ou não. Mas uma vez que você entendeu aquele item, essas ferramentas, vias de regra, elas são realmente muito boas. Para vocês terem ideia, assim, entre as ferramentas top de mercado, pagas, e as principais gratuitas, as diferenças de taxa de detecção, por exemplo, variam ali entre 2% e 5%, ou seja, é algo que vale a pena você ter a ferramenta gratuita, até se você não tem uma exposição tão grande, mas está muito mais relacionado à conscientização. A primeira linha de defesa é o usuário.